Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo, bem-vindo ao canal Sinofilia Sem Censura. E hoje vamos fazer a vídeo de manejo parte 2. Eu vou falar sobre leis e aproveitando sobre leis eu vou falar sobre mutilação. No caso, castração, conchectomia, perdão, e a caudectomia. Tá. Primeiro de tudo, vamos entrar na lei. A lei, caso você não saiba, existe uma hierarquia entre ela e a lei federal é a suprema, tá? Depois disso vem a lei estadual, depois disso vem a lei municipal. E qual que é o problema atualmente então em relação a isso? Nós não temos uma lei federal abrangente para dizer o que é maus tratos, o que é abuso, o que é ferir e o que é mutilar. Só para vocês entenderem. Hoje, o que fala sobre animais domésticos, no caso a pena, é na Lei 9.605 de 98, que na verdade ela era mais para animais silvestres. E no artigo 32 ela fala que praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Detenção de 3 meses a 1 ano, no caso de cães de gasto, 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda, e a pena pode ser aumentada um terço a um sexto se ocorrer a morte. Essa é a lei federal. Aí nós temos a lei estadual e a lei municipal. Aí o que acontece? Como nós só temos essa parte da lei federal, eu aconselho de verdade você a conhecer a sua lei municipal e a sua lei estadual. Como eu falei nos outros vídeos, não existe manejo errado, desde que esteja dentro da lei. Então eu aconselho você buscar a lei do seu estado, do seu município. Cada estado e cada município tem uma lei em relação a isso. E às vezes pode ser uma coisa meio complicada para você que é criador, ou para você que é protetor, ou até para você que é adestrador, tá? Como por exemplo, eu moro aqui na Baixada Santista, e em Santos tá uma merda, tá dominado pela ideologia de proteção. Então em Santos, por exemplo, é proibido criação. Pode? Não. Por quê? Porque você tem uma lei federal regulamentando a criação. Porém, a própria lei federal diz que os responsáveis é a prefeitura, ou seja, para você ter um alvará de criação, você precisa da prefeitura. Então é óbvio que em Santos os caras não vão te ceder esse alvará. Aí mesmo que você entre na justiça e blá blá blá, você ganhe e tudo, vai ser uma dor de cabeça infernal, então é mais fácil sair da porcaria do município e ir para outro lugar. Em Santos, inclusive, teve um sério problema de um rapaz que tinha uma empresa de cães de guarda. Os protelô pegaram os cães dele, nos postos onde esses cães estavam, e sumiram com o Rottweiler. Alguém ajudou o coitado? Não. Justamente porque Santos está dominado por uma ideologia de proteção. Então se você quer criar, se você quer fazer qualquer coisa, eu te aconselho a não ir para Santos. Então esse que é o grande X da questão, tá? Além de que tem a lei municipal e a lei estadual, tem os pulos do gato desse povo. Então tome cuidado, vá atrás da sua lei estadual, vá atrás da lei municipal, verifique como que está, como que é a situação. Como por exemplo, existem municípios que não precisam de alvará para você ter criação. Existem municípios que precisam. Aqui no município de Praia Grande, por exemplo, precisa de alvará para criação. Mas vamos agora para a interpretação. Como mostrei, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. A lei não, como eu falei, a lei não diz o que é abuso, a lei não diz o que é maltrato. Então, fica muito à mercê da interpretação do juiz e de quem está te acusando. E eu vou mostrar, agora eu vou mostrar exemplos para vocês verem que pode tanto ferrar o cara do canil, como pode ferrar sim vocês protetores. Abuso. Fazer o uso incorreto, excessivo, injusto, impróprio ou indevido de algo ou alguém. Você retirar um cão que nasceu na rua para viver em um local fechado, que querendo ou não, sem passeios regulares, comida de baixa qualidade, estressado por causa da quantidade de cães,
entrando em abuso. Assim como, por exemplo, Alpha Roll, que é uma técnica de adestramento, pode entrar como abuso. Dependendo do cão, não tem por que usar. Maus tratos. Conduta humana que acarreta sofrimento físico ou psicológico ao animal. Como eu falei, você tirou o cachorro da rua, era um cachorro que cresceu na rua, nasceu e cresceu na rua. Esse cachorro já está adaptado àquele meio, e você pegou ele, botou ele numa casa, com um monte de cachorro. Ele não estava acostumado a comer ração, de repente ele teve que comer ração. Enfim, maus tratos. Ah, Paulo, então você está defendendo o canil? Você está defendendo isso aqui? Não. Não. Utilizar matriz mais do que o necessário, que no caso é aconselhável 3 vezes por vida, abuso. Seu cão foi atingido por um boi trabalhando, abuso. E maus tratos no caso também. Seu cachorro garrona para mover o boi, pode entrar como maus tratos. Colar eletrônico, maus tratos. Enforcador, maus tratos. Cão se ferir caçando, maus tratos. Cão se ferir guardando a casa, maus tratos. Deu para entender que enquanto ficar essa briga ridícula de protetor com criador, com a puta que pariu, tá todo mundo se ferrando, só depende de um mais esperto. O decreto 24.645 de 34, ele era específico sobre isso. Como por exemplo, no artigo 3, não lembro qual agora, inciso, falava sobre trabalho e dizia que o animal não podia se submeter a mais de 6 horas de trabalho sem comida e sem água, por exemplo. Ou seja, você tinha específico dizendo o que era o trabalho. Mosquinha chata. Ele também dizia que não podia manter o animal por mais de 10 quilômetros sem descanso para caminhada. Ele falava, por exemplo, sobre ordenhar. Você tinha que ordenhar as vacas em no mínimo um período de 24 horas. Enfim, esse decreto 24.645 de 1934 falava detalhadamente o que era maus tratos ou não. Ou seja, eles diziam, é assim, é isso, é ou não é. Tanto que, na parte de mutilação, eles colocavam que castração era permitida. E na parte de ferir, desde que não botasse em risco a vida humana, era proibido. Horas. Ele foi revogado. Então e agora? O que a gente faz? Não faz. É essa, não faz. Tudo. Eita. Tudo que todos fazem hoje pode entrar em maus tratos ou abuso. E se, por exemplo, você estiver andando na rua, um cão, você está de moto, por exemplo, que acontece até comigo, você está de moto, um cachorro vem pra cima e te morde, como já aconteceu comigo até de bicicleta, dependendo da interpretação da pessoa, se você revidar contra esse cão, você pode entrar como alguém que está batendo no cachorro e está ferindo o cachorro. E no final, a obrigação, o problema que era o dono estar com o cachorro ali, pode ser revertido para você. Tudo depende da interpretação do juiz e de quem está te acusando. Então, enquanto não tiver a porcaria de uma lei federal dizendo o que é o que não é, vai ficar à mercê de protetor que toma conta, ou do município, ou do estado. Certo? Então, verifique as leis do estado, verifique as leis do município onde você mora. Se eu fosse falar de cada estado e cada município, eu demoraria demais. Então, verifique, tá? Nessa parte seria só isso em relação à lei. Aí eu vou falar da outra parte da lei, que é ferir e mutilar animais. Uma grande briga que está tendo da parte de mutilação é com conchectomia e caudectomia. Nesse ponto eu não vou ficar do lado de ninguém, como sempre. Não adianta querer vir com asneira. Como por exemplo da
conchectomia. É até chato de falar, porque as pessoas, pelo menos todo mundo que eu vejo, pessoas de nome falando sobre a porcaria da conchectomia, vem falando que há estudo dizendo que a conchectomia previne otite. Aí tem a parte empírica dizendo que a conchectomia é porque animais silvestres não possuem orelhas pendentes e as orelhas pendentes tendem a ter otite. Só um conselho para vocês, hoje em dia existe um site chamado PubMed, não é só ele, há outros como Science também, o próprio Google. Todos esses sites aglomeram os estudos que existem no mundo, tá? PubMed, pelo menos, ele tem estudos desde 1864. Foi o mais antigo que eu achei. Deve ter outros mais antigos ainda, por sinal, mas em áreas que eu não pesquisei. Mas o PubMed tem estudos antigos, digitalizados. E para você ver o estudo, basta você ir na barra de pesquisa digital que você está procurando e vai aparecer todas as pesquisas relacionadas àquilo que envolve um estudo. Ou seja, se você falar que tem um estudo, pode cair por terra o que você está falando, tá? Da conchectomia mesmo. Não tem estudo provando nada sobre prevenção de otite. Eu não sei de onde vocês tiraram isso, tá? Ao contrário, há estudos sim tentando ver se a conchectomia tem uma ação em relação ao otite e descobriram que a otite é genética. Tá? Obviamente, se seu cão tem problemas de otite e desses problemas de otite ele tem a orelha pendente, pode abafar mais e consequentemente agravar a situação. Então, se você cortar a orelha, deixando o ar mais arejado, pode melhorar a situação. Mas isso é empírico, não tem estudo provando. Não tem. E se essa parte empírica for realmente verdade, você está cobrindo o sol com a peneira, igual o pessoal de cachorro com sarna demodécica. Se seu cão tem otite e você procria, você está sendo negligente, igual o pessoal que o cão tem sarna demodécica e procria, e fica usando Simparic. Antigamente, é óbvio que os cães tinham um índice de otite muito menor, porque não se tinha tratamento, o cachorro ficava louco e acabava sendo sacrificado. Mas se seu cão tem otite, você está cortando a orelha para prevenir isso, você está cobrindo o sol com peneira. Então não tem como ficar do seu lado. Você está procurando um cão que tem algum problema genético. E o papo de que a orelha ereta não tem otite. Eu sou uma das pessoas que mais critica as ações humanas. O humano cagou em muita coisa, mas o humano acertou também em muita coisa. Uma das coisas que o ser humano acertou é as orelhas semipendentes. As orelhas semipendentes têm o menor índice de otite, comparados até às orelhas eretas. Não existe isso de orelha ereta não tem otite. Orelha ereta pode ter otite sim. Tá? Então não é a questão em si, se ela é cortada, aberta, se ela é pendente ou semipendente. É uma questão genética e, obviamente, na parte empírica, podemos pensar que, por causa da orelha pendente, por causa do abafamento, a otite tende a agravar. Mas, pelo que pareça, as orelhas semipendentes são as melhores que tem. E é um desenvolvimento do homem, não existe isso na natureza. As orelhas semipendentes o cão ouve melhor, as orelhas semipendentes não atraem moscas, tem o menor índice de otite. Há uma proteção melhor para o ouvido. Então também não tem como dizer que é porque na natureza só tem ereta. Tá? E nós temos a parte também de que cada local fazer uma coisa, tá? Por exemplo, hoje, se você me perguntar sobre a parte em adestramento da conchectomia, Paulo, dentro do adestramento a conchectomia é benéfica? É. As orelhas são uma das partes mais frágeis do cão. Então, se você está desenvolvendo um cão de guarda, o fato de você retirar as orelhas vai ajudar em muita coisa.
Então, a conchectomia e a própria caudectomia, pensando na parte de guarda, realmente é benéfico. Pensando numa proteção para o animal. A caudectomia, por exemplo, na parte de ferimentos, é benéfico. É benéfico. Os próprios o próprio o pessoal do leste europeu cortava por causa disso, tá? Porque, mas aquela também, naquela época, miasis, qualquer coisa que dava por causa de ferimento era mais difícil de tratar. Hoje em dia, nós temos um comprimido, você tem mata-bicheira, você tem spray de prata, você tem o próprio Simparic, você tem Bravecto, você tem Clonandentel, enfim, tem muita coisa para você matar a bicheira que mata eficiente e rápido. Então, também cortar por causa de ferimento, não sei. Hoje em dia você tem meios para tratar. Mas realmente, se você cortar, reduz os ferimentos na cauda. Isso pensando mais em cães de campo, óbvio. Não estamos falando de cães de cidade. O cão de campo ele se enfia em lugares onde tem árvores espinhosas, arame farpado, enfim. Então eles podem se machucar mesmo. Mas ainda assim há meios de tratar e são baratos, por sinal. Mas de qualquer forma, isso é pensando no agora, tá? Eu vejo pessoas usando a parte do passado. Eu sempre falo isso, gente. Conhecendo o passado, você entende o presente. A conchectomia e a caudectomia era de região para região. Como eu falei, no leste europeu eles cortavam a cauda para isso. Na Grã-Bretanha eles cortavam a cauda para mostrar que era um cão de trabalho, porque um cão de trabalho era isento do imposto sobre cães. Se seu cão era um cão de trabalho, eles cortavam a cauda, seu cão era isento do imposto. Se seu cão tivesse a cauda cortada, porém fosse visto caçando animais silvestres, aí você pagava o imposto. Entendeu? Então era um meio de você simbolizar. Tanto que coles, até meados de 1800, 1820, tinham rabos cortados. Entenderam? E o motivo que parou de se cortar rabos foi justamente a perda de equilíbrio, que entra também em abuso ou maus tratos. Não seria maus tratos. A própria conchectomia aqui no Brasil, era usada para separar cães de filar domésticos de cães de filar selvagens. Não tinha um porquê de porque era uma parte de ferimento, não tinha um porquê de que era uma parte que era mais propícia ao cão se render por causa da dor, não tinha nada disso, era só para separar cachorro doméstico de cachorro selvagem, no caso os cães de filar. Então, não tem essa parte histórica que todo mundo fala também de porque eles já faziam isso para evitar, fazia bodega nenhuma. Cada local do mundo usava por um motivo. Como eu falei, Grã-Bretanha cortava a cauda por causa de imposto. Inclusive a separação de cães de filar aqui no Brasil foi uma influência europeia, porque na Europa também se cortava orelhas. Na Europa, no caso, parte de Grã-Bretanha, França, enfim, se cortava orelhas para se separar dos cães selvagens. Até hoje o cão selvagem é um problema nesses locais da Europa. Não se tinha um motivo. Os romanos nunca falaram por que eles cortavam as orelhas, porém da cauda eles falavam que era para prevenir raiva. Certo? Paulo, e da parte estética, tem problema? Se você for pensar na caudectomia para cães que perdem o equilíbrio, tem problema. Cães primitivos principalmente. Cães primitivos não tem como você tirar a cauda, vai perder o equilíbrio. O Collie mesmo é um cão que pararam de cortar a cauda porque ele perdia equilíbrio, ele perdia velocidade, enfim. Na cruza que fizeram com o dog alemão, possivelmente devem ter pensado no que podia ser igual na parte da corte de cauda e não causaria problema, mas não é. Então foi um dos cães que se manteve como cão de trabalho, mas que se manteve a cauda. E a conchectomia, a parte estética, desde que feita seja bem feita, não vai acarretar em nada. Então, dentro da parte estética, pensando na parte estética, realmente não vai acarretar em nada. Pensando na parte de trabalho, a conchectomia e a caudectomia é benéfica.
Na parte de guarda, a conchectomia principalmente é muito benéfica. Agora pensando na parte histórica, só falo uma asneira. Beleza? Da parte estética, inclusive, seria como se qualquer pessoa chegasse e tirasse a orelha, por exemplo. Tá? Tem um cara aqui na Praia Grande, eles chamam ele de Diabão. Se você pesquisar na internet, você vai achar ele. É um cara famoso até. Veja os procedimentos que ele fez. Seria mais ou menos isso. Inclusive, tem canos que aceitam tatuagem nos cães. Então, isso poderia entrar como maus tratos. E da última parte de mutilação, vamos falar da castração. Que a castração é um assunto complicado, é um dos assuntos que mais vem sido falados atualmente. Porque até uns anos atrás era só coisa maravilhosa. Era só coisa maravilhosa. Só quem sofreu na pele igual eu vai querer questionar a castração. Tá? A castração foi desenvolvida para controle populacional. Na verdade, a castração foi desenvolvida para animais de corte. Futuramente foi usado para controle populacional. E hoje em dia usam de forma genérica. Tá? Inclusive você, dono de cachorro, você que está com a tutela de algum cachorro, ou enfim, você de canil ou o que for. Se o veterinário falar para você castrar, porque vai ser mais benéfico pro seu cão, porque seu cão vai prevenir câncer, porque seu cão vai prevenir isso, vai prevenir aquilo, vai prevenir a puta que pariu, te aconselho a trocar de veterinário. Isso é um veterinário movido a ideologia, e veterinários que são movidos a ideologia são péssimos. A castração poderia ser um meio de controle populacional, porque temos que admitir que nós perdemos a mão. Tá? Nós perdemos a mão em cachorro, nós perdemos a mão em javali, nós perdemos a mão em pombas, ratos, gatos, enfim. Nós perdemos a mão para esses animais. Tem outros animais, inclusive, que nós já perdemos a mão. Encontraram lobo cinzento na Europa, silvestre. Nós acabamos com tudo, é essa. E, por nós perdermos a mão, nós temos que admitir que o erro foi nosso e nós temos que tomar a frente disso. E só tem dois meios. Ou é o abate, a caça e o abate, ou a castração. Tá? Para quem fica aí de ideologia, aconselho a procurar que estima-se que tem mais de 1 bilhão de cães no mundo. E somente 25% está na mão do homem. 75% da população canina do mundo são o que eles chamam de cães de vilarejo, cães sem raça, cães que nascem assim, cães que crescem assim, os cães semi-selvagens. Então, esse papo de abandono, esse papo de negligência, enfim, não vale nada, não vale nada. O maior problema está nesse 75% em estado semi-selvagem que destrói a fauna. Então, ou o ser humano toma frente disso, ou vai ter sérias consequências no futuro. Eu já falei, inclusive, dos cangal com lobo, tem gente que não acredita. Mas os cangaus estão sendo aceitos pelos lobos europeus. O lobo europeu é o Canis lupus lupus. Ele é um pouco menor só que o lobo cinzento. É um animal muito inteligente. Imagina um animal muito inteligente misturado com um cachorro que não pensa antes de atacar. A merda que vai virar. Então nós perdemos a mão. Então tem que parar com esse negócio de... Ah, porque é negligência do ser humano. Ah, porque é negligência do dono. Ah, porque o tutorzinho e o negligente. Não, cara. Não. A maior população canina, que é a maior que está causando problema no mundo, são cães sem raça. Cães de vilarejo que nasceram na rua. Nasceram em estado semi-selvagem. Aí entra a questão do... Vou até falar a verdade. Eu falei da questão da mutilação na lei. Pra vocês entenderem, teve um caso em Itanhaém, uma ONG que tinha um veterinário. Esse veterinário está sendo acusado de pedofilia. Ele foi investigado, o pessoal foi lá para bater na porta dele, descobriram coisas horrendas, como por exemplo, objetos cirúrgicos completamente inapropriados para fazer a operação. Esse cara fazia castração na ONG. Fora os outros cães que ele castrava.
Teve outras balbúrdias, como por exemplo, ele misturava ração com bosta para os cachorros comer. E é um veterinário. Esse cara possivelmente vai responder pelo artigo 32, que vai entrar a mutilação de animal em relação a ele ter feito de forma indevida. Então entendeu que até castração pode entrar nesse bagulho de mutilação, porque não há uma lei dizendo que castração pode. Por mais que eu sou contra a castração generalizada. Paulo, então a castração é benéfica porque o veterinário disse ou é maléfica? Não existe isso, gente. Vocês têm que entender isso. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Tá? Se os veterinários fossem analisar a propensão de doenças para poder castrar, eu ficaria quieto. Mas eles não fazem isso. Eles castram de forma generalizada. Inclusive cobram horrores para cão de raça. Tem clínica veterinária que cobra £1,5 para castrar cão de raça. Enquanto cachorro sem raça definida, você leva para o mutirão com menos de 100 conto, você castra. Pós-operatório, e não adianta querer vir com merdinha pro meu lado, porque, cara, eu vivo esses dois lados, tá? Como eu já falei 1000 vezes, minha mulher é da proteção. Eu sou adestrador. Nós temos cães de raça e nós temos cães vira-lata. Tá? Eu tenho a tutela da Kiara, que é uma vira-lata, que eu já falei sobre ela, que ela tem uma caça muito alta. Eu tenho a tutela mesmo, tá? Ela não é minha, eu tenho a tutela dela. Foi R$150 pra castrar ela, ela pesa 40 quilos. Sabe quanto é pra castrar um collie? R$900. Sabe qual foi o operatório dela? Anti-inflamatório. 5 dias de anti-inflamatório. E vocês vêm me dizer que não tem ideologia nessa porra. Ai, ai. Enfim. Como eu falei, se fosse feito toda uma análise de propensão, eu não estaria falando nada. Mas não é feito. É castrado de forma generalizada. E vamos falar do lado ruim. Todo mundo sempre fala do lado bom, né? Que previne câncer de próstata, previne câncer de próstata porra nenhuma, mas tudo bem. Primeiro você tem que entender que castração, quando a gente fala de castração, atualmente se fala de esterectomia total. Se retira tudo, porém tem outros meios, tá? Tem outros meios melhores, na verdade. Eles não fazem porque é mais barato. Real é essa. Eles dizem que é por causa da saúde, é porra nenhuma. É porra nenhuma. Como, por exemplo, você podia prevenir a gestação das fêmeas retirando só o útero ou só as trompas. Ou retirando o útero e as trompas, mantendo os ovários, por exemplo. Você manteria um estado hormonal bom das cadelas e, consequentemente, não procriaria. Mas sabemos que não é assim. Paulo, o que a castração pode fazer? Osteosarcoma. Doença, câncer nos ossos. Hemangiosarcoma. Tumor no coração. Câncer no linfoma. Adivinha só, em machos, maior incidência de câncer de próstata. Ué, mas foi provado que não foi. Lê os estudos atuais. Foi provado que a maior incidência de câncer de próstata está em cães castrados. Porque é meio óbvio. Pelo menos pra mim, que sempre fui envolvido com a parte endócrina, eu acho meio óbvio, tá? Não sei pros outros, mas enfim. Maior incidência de mastossintomas. E o principal que eu sofri na pele, mudança de comportamento. Cachorro fica mais calmo? O macho, sim. A fêmea, não. Tá? Inclusive, se tem um estudo somente sobre isso, depois de muitos incidentes em relação a fêmeas com mulheres dentro de casa. Maior mudança de comportamento que se nota, aumento de fobia para barulhos. E nas fêmeas, uma alta agressividade com os membros da casa, principalmente mulheres. Tá? Eu sofri isso. Por isso que eu falei, eu sofri isso. Minha mulher grávida e uma cadela castrada foi pra cima dela, grávida.
podem pensar no que eu fiz depois, mas foda-se. Ela estava grávida e uma cadela castrada, que estava já agressiva por causa disso, foi pra cima dela. Como eu falei, só quando você sofre na pele você vai parar a pensar na castração. E outro detalhe maior chance de displasia. Isso pelo menos alguns já estão admitindo. Tem problemas na tireoide também. Eu acabei não colocando aqui no meu resumo, mas tem problemas na tireoide também. Que ele pode levar à obesidade, enfim. Mas pra mim, pelo menos, o maior problema é a agressividade em fêmeas. Porque essa agressividade em fêmeas pode levar a dois motivos. Ou a cadela vai ser morta, ou a cadela vai ser abandonada. Aí entra justamente na questão que os protetores tanto lutam de abandono. O estudo, inclusive, foi bem específico e ajuda nesse ponto para mostrar que pode ser, tem uma grande incidência de ser por causa depois da primeiro cio, e que deve ser castrado antes do primeiro cio. Só que também castrar antes do primeiro cio pode levar a outros problemas. Então, assim, é muito complicado essa parte da castração para dizer que é benéfico, tá? Qualquer veterinário que jura de pés juntos que é benéfico é ideologia. Não tem nada provando que é benéfico, tá? Tem um ou dois estudos dizendo que o índice foi menor em relação a alguma coisa, mas não quer dizer que é benéfico. Ah, Paulo, mas meu cachorro é castrado, viveu 22 anos, nunca teve nada. É o famoso pode causar, gente. O maior problema das pessoas também é a interpretação. Você fala dos problemas que pode causar, aí a pessoa vem falando, mas meu cachorro não tem nada. Eu tenho um parente que morreu com 80 anos fumando. E não foi de câncer. Mas cigarro pode causar câncer. Certo? Então, assim, eu já entendo a castração porque é um tipo de mutilação. E como eu falei, pode ser interpretado como um problema para você que vive castrando cachorro à toa. Pense nisso, tá? E é só isso, tá? Só um resumo, como eu falei, busque as leis do seu estado, busque as leis do seu município, verifique como que está a situação. Como eu falei, tem estados que estão dominados sim por ideologia e proteção. Então você que quer criar, você que quer iniciar algum tipo de criação, seja de animais de companhia ou de animais para corte, enfim, o que for, tome cuidado, pesquise. A lei pode ser interpretada das mais devidas formas, vai depender da interpretação do juiz e quem está acusando e principalmente da defesa que vai te ajudar. Nem todo advogado é bom também, né? Arrume um bom advogado se der merda. Castração é uma mutilação. Castração pode ser incrementada no artigo 32, dependendo da situação. Assim como a conchectomia e a caudectomia também. Como eu falei, não há riscos em relação a quando é bem feito. Não há problemas. Mas na parte histórica e na parte científica não tem benefício nenhum. Tá? Mas não há problemas. Assim como a tatuagem também não há problemas e alguns países usam tatuagem para demarcar os cães para ficar mais fácil. Certo? E é só isso, galera. Eu vou tentar no próximo vídeo falar sobre alimentação. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar falar sobre alimentação. Beleza? E é isso aí, até a próxima.